Hoje vou explicar um filme de ficção científica e terror chamado O Super 8. Spoilers à frente. Fique atento e se cuide. O filme começa em fevereiro de 1979 em uma fábrica de aço em Lillian, Ohio. Elizabeth Lamb, uma das funcionárias, morreu tragicamente em um acidente. Sua morte afetou toda a comunidade, especialmente seu marido, o delegado Jackson, e seu filho Joe. A cena então muda para o pobre garoto lamentando a morte prematura de sua mãe. Ele está brincando no seu balanço favorito bem na frente de sua casa. Nesse momento, o carro de Louis Dainar para na varanda. Ele é um dos funcionários que trabalhava na fábrica de aço com Elizabeth. Com um rosto cheio de culpa, Louis entra na casa e tenta encontrar Jackson. No entanto, este o remove à força e o coloca em um carro da polícia. Avançando 4 meses, o clima mudou e Joe está ansioso pelas férias de verão. Ele planeja ajudar seu melhor amigo Charles a fazer um filme Super 8 para um festival próximo. O filme é sobre um apocalipse zumbi. O protagonista é um detetive investigando uma série de incidentes zumbis ligados a uma empresa chamada Romero Chemicals. Charles revela que escolheu Alice Dainar como a protagonista feminina. Ela é ninguém menos que a filha de Louis e a garota mais popular da escola. O rosto de Joe se ilumina ao ouvir o nome de Alice, porque ele tem uma grande queda por ela. Naquela noite, Joe e Charles se encontram com o resto de sua equipe, Carrie, Preston e Martin. Enquanto os garotos discutem seus assuntos habituais, Alice chega no carro de seu pai. Inicialmente, ela se recusa a deixar Joe entrar, pois ele é filho do delegado e ela não tem carteira de motorista. Mas quando ele promete que não vai reclamar para seu pai, ela o deixa sentar no banco de trás. O grupo então vai para a estação de trem de Lillian, onde Charles planeja filmar uma cena com Martin e Alice. Conforme o roteiro, ela tem que convencê-lo a sair da cidade devido a um surto de zumbis. A filmagem começa logo, e Alice fica tão imersa no seu papel que começa a chorar. Poucos momentos depois, eles ouvem os sons de um trem se aproximando, e isso excita Charles. Ele decide usar a cena do trem para melhorar o valor de produção do seu filme. O grupo retoma a filmagem e, durante isso, Joe nota um caminhão branco se aproximando dos trilhos. Antes que ele possa avisar os outros, o caminhão colide com o trem, resultando em um descarrilamento massivo. Uma explosão também ocorre, espalhando os vagões por toda parte. Enquanto isso, a câmera Super 8 de Charles grava tudo, incluindo o acidente e os acontecimentos estranhos que se seguem. No meio do caos, Joe ouve um barulho alto vindo de um dos vagões. O grupo também encontra estranhos cubos brancos espalhados pelos destroços do caminhão. Joe pega um dos cubos, guarda no bolso e se junta aos seus amigos para investigar o caminhão. Dentro do veículo, eles encontram o corpo do professor de ciências deles, Dr. Woodward. Joe nota um mapa na mão dele e rapidamente o pega. Nesse momento, o doutor revive e diz para eles manterem silêncio sobre o que acabaram de testemunhar. Ele avisa que se as crianças falarem algo, eles o virão atrás de suas famílias e amigos. Com medo de serem pegos, o grupo pega a câmera Super 8 de Charles e foge rapidamente. No dia seguinte, eles levam o filme para ser revelado em uma loja de câmeras. Joe promete ajudar Charles a terminar o filme, até oferecendo usar a câmera de vídeo do seu pai. No entanto, Charles duvida que Alice queira ajudar depois do que aconteceu na noite anterior. Ele acredita que ela está muito assustada para retomar a produção com eles. Mas Joe não vai deixar nada atrapalhar seu filme, então ele vai até a casa de Alice para falar com ela. Enquanto ele tenta convencê-la a voltar, Louis aparece. Ele diz para Joe ficar longe de sua filha, caso contrário, ele terá problemas. Alice não gosta da atitude rude do pai com seu amigo, então decide ajudar Joe e sua equipe. Na cena seguinte, o grupo volta ao local do acidente de trem para filmar. Joe nota que o trem tem marcações da Força Aérea, o que significa que pertencia aos militares. Mais tarde, em um restaurante, ele olha o mapa que pegou do Dr. Woodward e vê uma linha vermelha atravessando o país. Ele acredita que seja algum tipo de trilha que leva a uma base militar secreta. Mas Charles o avisa para não falar sobre o acidente, senão todos serão mortos. Enquanto isso, o delegado Jackson visita o local do acidente em busca de respostas. A equipe de limpeza militar, liderada pelo general Nelek, se recusa a lhe dizer qualquer coisa, exceto que a carga não é perigosa. Jackson observa os homens do governo coletando pequenos cubos brancos e fazendo moldes de gesso de alguns rastros de pneus no chão. Ele sabe que algo está acontecendo, mas eles simplesmente não estão contando a ele. Mais tarde, ele vai ao seu escritório e relata ao seu superior, o xerife Pruitt. Mas até mesmo este o ignora e simplesmente pede para ele ir para casa e descansar. Naquela noite, o xerife Pruitt chega a um posto de gasolina para reabastecer seu carro. De repente, ele ouve um barulho estranho vindo dos arbustos. Quando ele vai investigar, algo puxa para a escuridão e tudo o que ouvimos é seu grito aterrorizado. O atendente da estação chega logo depois para ver o que está acontecendo, mas fica chocado ao descobrir um carro da polícia totalmente destruído.
Ele rapidamente entra para ligar para o 911, mas uma força invisível o agarra por trás e o arrasta para longe. No dia seguinte, a cidade entra em caos quando os moradores descobrem que o xerife Pruitt está desaparecido. Seu carro destruído é encontrado perto do posto de gasolina, com as janelas completamente quebradas. Jackson convoca os habitantes da cidade na capela comum e ouve sobre mais pessoas desaparecidas, animais de estimação e dispositivos elétricos, incluindo fornos e geradores. Um homem idoso também reclama que seu rádio está transmitindo disparates há alguns dias. Curioso, Jackson conversa com seu assistente em particular e descobre que é uma frequência militar emitida de uma estação de tratamento de água próxima. Ele então pede que seus oficiais sintonizem seus rádios na frequência e logo ouve falar de algo chamado Operação em Distância a Pé. Enquanto isso, Joe e os meninos estão filmando uma cena em frente à casa do Dr. Woodward, que está sendo limpa pelos militares. Charles escolheu o local aparentemente para aumentar o valor de produção de seu filme. Nesse momento, Jackson chega à cena e repreende seu filho por não obedecê-lo. Ele havia dito para ele não fazer amizade com a filha de Louis, Alice. Ele então confisca a câmera de vídeo de Joe e o tranca dentro do carro. Vendo os militares limpando a casa do Dr. Woodward, Jackson confronta o general Nelek e exige respostas. Ele também menciona ter ouvido as palavras Operação em Distância a Pé ou na frequência de rádio. Isso choca o general, que finalmente concorda em revelar o que está acontecendo. Ele pede que Jackson encontre à noite em um aeródromo próximo. Jackson aceita e vai animadamente ao local indicado. Mas assim que chega, é preso e trancado em uma cela. Enquanto isso, Alice visita Joe em sua casa e tenta convencê-lo de que seu pai não é um homem mau. Acontece que Louis estava muito bêbado naquela manhã fatídica. Ele acabou não conseguindo ir trabalhar, então Elizabeth foi chamada para cobrir seu turno. Mas como ela não estava acostumada com as máquinas dele, cometeu um erro que acabou tirando sua vida. É por isso que Jackson nunca pode perdoar Louis. Mas Joe, que parece ser mais compreensivo, diz que nunca culpou Louis pelo incidente. Nesse momento, sua atenção se volta para o estranho cubo branco que ele encontrou no local do acidente. Ele começa a vibrar e dispara pela parede com tanta força que deixa um buraco nela. Isso assusta Alice e ela corre para casa, onde seu pai bêbado está esperando por ela. Acontece que Louis começou a beber quando sua esposa o deixou por outro homem. Eles então discutem sobre a mãe, fazendo com que Alice fuja de bicicleta no meio da noite. Louis tenta ir atrás dela em seu veículo, mas devido ao seu estado de embriaguez, ele acaba batendo. Ele recobra a consciência algum tempo depois ao ouvir os gritos aterrorizados de Alice. Em uma reviravolta chocante, a mesma criatura de antes aparece do nada e sequestra a garota indefesa. No dia seguinte, Charles e Joe, que não sabem do sequestro de sua amiga, consertam a câmera Super 8. Eles então examinam o filme revelado e veem vislumbres de uma estranha criatura emergindo de um dos vagões destruídos. Enquanto tentam entender o que viram, ouvem sirenes de ataque aéreo. Saem para encontrar a cidade sendo evacuada, com todos sendo direcionados para a base militar local. Embora chocados, Joe e Charles embarcam em um ônibus junto com outros moradores da cidade. Ao chegarem à base, Joe tenta encontrar seu pai, mas se depara com um Louis aterrorizado. Este revela que sua filha foi sequestrada por uma criatura, mas ninguém acredita nele. Joe, que acabou de ver uma criatura em suas gravações, fica chocado ao ouvir isso. Determinado a resgatar Alice, ele reúne seus amigos e o dono da loja de câmeras da cidade para ajudá-los a voltar para a cidade. Eles então fogem da base e se dirigem ao depósito do Dr. Woodward na escola. Enquanto isso, o general Nelek é mostrado conversando com o Dr. Woodward acamado. Durante a conversa, é revelado que Woodward fazia parte da equipe que estudava a criatura. De volta à escola, as crianças encontram filmes, fitas, registros e anotações no depósito do Dr. Woodward. A partir desses materiais, descobrem que a criatura pousou na Terra em sua nave sofisticada em 1958, mas foi mantida pelos militares em um local subterrâneo. O general Nelek estava determinado a usá-la para fins militares. Ele a submeteu à tortura, o que fez com que a criatura se tornasse hostil aos humanos. O grupo também descobre que a nave da criatura contém tecnologia que, quando desmontada, se transforma nos pequenos cubos brancos encontrados no local do acidente. Como o Dr. Woodward se comunicava com a criatura, ele desenvolveu um vínculo telepático com ela. Suas anotações revelam que, devido ao maltrato pelos humanos, a criatura se tornou hostil também a ele. Enquanto as crianças tentam descobrir mais, alguns soldados invadem e os prendem. Os meninos são levados para a base em um ônibus militar. No caminho, ouvem um barulho alto acima de suas cabeças. De repente, a criatura aparece na frente deles e começa a atacar os soldados. Durante o caos, o motorista é morto e o ônibus bate na beira da estrada. Joe e seus amigos, por sorte, saem ilesos e conseguem escapar pela janela. Mas os soldados, incluindo o general Nelek, não têm a mesma sorte, pois a criatura os mata brutalmente.
Enquanto isso, Jackson escapa de sua cela enganando o guarda e o deixando inconsciente. Ele então descobre por um garoto que Joe fugiu para a cidade para salvar Alice. Isso o preocupa, então ele encontra Louis e o leva junto para salvar seus filhos. Depois de um tempo, os dois se encontram em uma zona de guerra com tanques e armas militares disparando incontrolavelmente. Acontece que o caos e a destruição foram causados pela criatura alienígena. Joe e seus amigos se refugiam na casa de um amigo, mas uma explosão destrói a parte superior da casa. Isso resulta em ferimentos graves para Martin, então Charles decide ficar para ajudá-lo. Enquanto isso, Joe e Carrie correm para o cemitério para resgatar Alice. Joe tinha aprendido sobre a garagem do cemitério nas anotações do Dr. Woodward, então ele acredita que a criatura está se escondendo lá. Na cena seguinte, os dois garotos desviam das explosões e chegam com sucesso à garagem. Eles então quebram uma porta e descobrem um grande buraco cavado a vários andares de profundidade. Descendo, eles encontram o esconderijo da criatura sob a torre de água da cidade. Encontram várias peças mecânicas, incluindo itens que desapareceram dos moradores da cidade. Os garotos também avistam várias pessoas penduradas no teto, incluindo o xerife desaparecido e Alice. Mas antes que possam resgatá-lo, vem a criatura devorando outra pessoa. Com o tempo se esgotando, Joe instrui Carrie a acender os fogos de artifício que trouxeram. O plano surpreendentemente funciona, e a criatura se distrai por um segundo. Isso permite que os garotos resgatem Alice e escapem com ela. No entanto, não conseguem ir longe, pois logo encontram um beco sem saída. A criatura então os alcança e agarra Joe em suas garras. Mas quando está prestes a devorá-lo, Joe fala. Ele diz confiantemente que o que aconteceu com a criatura foi ruim e que alguns humanos são realmente maus. Mas isso não significa que ela tem que matar toda a população. Ao ouvir isso, os olhos da criatura dilatam, como se ela entendesse a linguagem do garoto. Ela então os deixa em paz e foge para a escuridão. Joe, Alice e Carrie retornam à superfície e se reúnem perto da torre de água. Nesse momento, objetos mecânicos próximos são misteriosamente atraídos para o topo da torre. Reboques de caminhões contendo os cubos brancos também se abrem, e os cubos começam a se reunir nas bordas da torre. Durante esse tempo, Jackson e Louis se reconciliam com seus filhos, enquanto a criatura começa a subir a torre. Os objetos mecânicos e os cubos brancos logo se transformam em uma grande nave espacial, e a criatura embarca nela. O filme termina com todos assistindo a nave subir ao céu e se dirigir ao universo alienígena.